Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Comentários. Artigo muito importante, pois refere-se ao princípio da publicidade, no qual dispõe a Constituição Federal. Assim, este princípio sofre restrições nos casos de defesa da intimidade e interesse social. Assim como mencionadas as restrições de segredo de justiça, não pode as partes e o advogado opinar em razão disso. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. Primeiro, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica afirmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932, v. O julgamento de embargos de declaração, vi. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que, primeiro, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação de instrução. 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Comentários. A redação relata na qual os juízes e tribunais devem obedecer à ordem cronológica de conclusão da sentença ou do acórdão. Mas há exceções onde o Código permite quebra dessa ordem. Com a entrada do novo Código, este artigo 12, só devem obedecer à ordem cronológica dos julgamentos em caráter preferencial. Assim, o artigo 153 do processo prescreve que os auxiliares da Justiça deverão cumprir os prazos nas ordens do que foram recebidas no cartório. Assim, a primeira lista para julgamento são aqueles conclusos, mas observando a sua antiguidade de distribuição. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Comentários. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Comentários. Princípio da irretroatividade da lei processual, na qual as disposições deste Código não retroagirão, no tocante à coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Lembre-se, vigora o princípio do tempus regit actum, ou seja,
Com a entrada da lei nova, os atos processuais já praticados não podem ser atingidos e modificados. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Comentários. E aplicação subsidiária da Lei Processual Civil, quando não houver normas e no caso de omissão,